Bom, nesse vídeo eu vou escrever não, já escrevi, né? Vou gravar esse vídeo sobre dar nome para as crianças. Poxa, as pessoas colocam o nome nas crianças porque acham o nome bonito e coloca, mas não é por aí. Tem que analisar o que significa o nome. Bom, eu vou pôr o nome Diana. O que é Diana? Vai lá, pesquisa. O que quer dizer nome Diana? O que quer dizer o nome Jacó? E Jabes. O que quer dizer Pedro? Então, tem que pesquisar. As mães, os pais têm que pesquisar antes de dar o nome para as crianças. Por quê? Porque tem um significado muito grande na vida da criança, o nome. Porque você pode pôr o nome de uma criança de bênção e como de maldição também. De dor, de sofrimento, de pobreza, de miséria, de tribulação. Também pode pôr o nome de vencedor, de glória, de prosperidade. Como assim? É que conforme o nome é puxado lá, nos tempos antigos eles já davam um nome específico. Hoje em dia as pessoas dão um nome assim porque acham bonito e pronto. Nem pesquisa o que quer dizer aquele nome. Às vezes coloca o nome de uma criança, até o nome de um espírito imundo, né? Um espírito maligno, né? Numa criança. Veja só, vamos ter uma base aqui na Bíblia. Então, em Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. E a sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito. Ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes, o filho dela, mas Jabes, né? Aqui no versículo 10, mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoe-me, dai-me muitas terras, fica comigo e livre-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Você vê que a mãe dele colocou o nome de Jabes porque ela sofreu muito dor no parto. E quando ela conseguiu dar à luz aquela criança, ela colocou o nome de dor naquela criança. Jabes, que significa dor. E ele sabendo disso lá depois, anos depois, né, na sua juventude, aí ele soube disso e orou a Deus, pediu a Deus para que dasse para ele muitas terras, abençoasse ele, né, e que não causasse dor nele. Você vê, olha só a cabeça da mãe dessa criança, né? Colocar o nome de maldição, de dor na criança. E a criança ia ser uma pessoa miserável, com dor, miserável, né? Se ele não recorresse a Deus e clamasse a Deus e pedisse a Deus ajuda. Por isso que tem que pensar antes de pôr o nome de um filho. Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 21 a 23, Teade foi pai de Zabade, e Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais dois filhos. Efraim foi pai de mais dois filhos, além de Ezer e Eleade. E foram mortos. Ezer e Eleade foram mortos quando tentavam roubar gado dos moradores de Gade. No versículo 22, Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias e os irmãos dele foram consolá-lo. 23, depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre
o seu lar. Veja só, o que a criança tem que ver com a desgraça que caiu sobre aquele lar por causa que os 2 filhos dele foram roubar gado e foram mortos. O que tem que ver a outra criança que nasceu para ter um nome de desgraça na vida dessa criança? Em Samuel, 1 Samuel capítulo 4, versículo 19 e 22, a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter criança, quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido. Começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. E ela não se interessou nem respondeu. Mas deu ao menino o nome de Acabou, explicando: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus, da morte do seu sogro e seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos inimigos. E deu o nome e acabou, porque acabou. Então, veja bem que ela sabia que estava dando o nome de dor, de desgraça, que tudo acabou, de miséria. Tudo isso ela sabia e dava o nome para as crianças. E depois tinha consequência. As crianças, lá no futuro, ela tinha as consequências da maldição. Veja, Jacó. O nome de Jacó é enganador, né? E você vê que o nome de Jacó era enganador, enganou o irmão dele, Esaú. Mas Deus, para poder abençoar, veja bem essa, para que Deus pudesse abençoar Jacó ricamente e fazer dele uma grande nação, o que ele fez? Deus trocou o nome de Jacó e colocou o nome de Israel. Também Deus trocou o nome de Abrão e colocou o nome de Abraão. Também ele trocou o nome de Sarai, a esposa de Abraão, e colocou o nome de Sara. Veja que Deus trocava os nomes que as pessoas davam, que aqueles nomes não eram próprios para uma pessoa abençoada. E Deus trocava o nome. Os nomes das pessoas têm muito significado na vida das crianças. Por isso que a gente, os pais, as mães, tem que cuidar quando dão nome para as crianças. As pessoas vão lá, vou dar o nome lá, Jasmim. Vou dar o nome Diana, Jacó, Caim. Caim ninguém vai dar nome, né, porque já sabe mais ou menos o que acontece. Mas as pessoas não pesquisam. Não pesquisam e dão um nome para a criança que não tem nada a ver com nada. E são inocentes, nasce inocente ali, e já vem com um nome atribulado, desgraçado na vida delas. Talvez sem interesse, sem as mães querer colocar aquele nome de desgraçado na vida da criança, mas por falta de sabedoria. Naquele tempo elas sabiam. Naquele tempo as mulheres sabiam, os homens sabiam que ia dar aquele nome, Jabes, Berias, Ecabô, ia dar nome para essas crianças, porque já sabia o sofrimento que ela, o pai, a família tinha, e dava o nome para a criança. Veja que cabeça mais oca, né? Porque tem que ver a criança com o sofrimento da mãe, do pai, ou dos irmãos, ou da tragédia que aconteceu. Mas hoje em dia as mulheres, as mães e os pais, eles nem pesquisam, nem sabem o que quer dizer Pedro, Paulo, João, Geraldo, Isabel,
não sabe o que quer dizer Diana, Jacó, não sabe o que quer dizer Yasmin, e vai lá e coloca o nome, porque acha bonito. E aí, sem saber, coloca um nome desgraçado de uma desgraça na vida de uma criança, ou talvez até de um espírito maligno numa criança. Imagina colocar o nome de um demônio numa criança. E as pessoas colocam, de um anjo caído, né? E as pessoas colocam porque elas não pesquisam o que quer dizer aquele nome. Tem que pesquisar, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Você viu que Deus já trocava de nome. Quando Deus queria abençoar uma pessoa que tinha um nome semelhante a esse, ele trocava. Ó, Jacó, enganador, Deus trocou por Israel. Deus trocava os nomes das pessoas. Cuidado. Tome cuidado quando vai dar o nome para uma criança, que depois, para tirar esse nome, não sei se a lei agora permite que depois da adolescência, depois que a criança crescer, ela pode tirar aquele nome e colocar outro. Não sei se a lei mudou ou não. Mas Deus pode tirar, Deus pode, mas a pessoa precisa orar a Deus. Jacó mereceu. Deus tirou o nome de Abraão, de Sara, de Jacó, porque eles mereceram, né? Porque Jabes orou a Deus, mas uma pessoa que não ora a Deus, não clama a Deus, não sabe o que significa o nome dela, ela fica com o nome dela desgraçado a vida inteira, né? Aí passa a ser uma pessoa sem futuro, uma pessoa sempre doente, sempre com dor, uma pessoa sempre perturbada, né? E por isso que é necessário que a pessoa... Vou colocar o nome... Achei tão lindo aquele nome achei tão lindo aquele nome. Vou pesquisar. Vai lá e pesquise. Antes de fazer uma burrada. Que depois, para tirar o nome, não é fácil. Depois que você souber o nome que você está chamando para o teu filho, pode ser o nome de um espírito imundo, um anjo caído, um servo de Satanás, pode ser um nome que de sofrimento e dor, de miséria, de desgraça. Então tem que saber. O Pedro também. Pedro não era Pedro. Jesus trocou o nome de Pedro, que era Simão. E colocou o nome de Pedro. Porque Pedro quer dizer pedra, que ele colocou sobre essa pedra a sua igreja. Então, ele trocou o nome de Simão para Pedro. E muitos foram trocados os nomes. Aqui eu citei alguns nomes só, mas tem muitas pessoas muitos pais que colocaram o nome das crianças, nome de desgraça, só porque eles sofreram, só porque teve desgraça na família, só porque ela sentiu dor no parto. Poxa, para que isso? Acabou, porque a glória de Deus acabou. Que tem que ver a criança que nasceu com a glória de Israel acabou? Poxa, eu serei mais que vencedor com a graça de Jesus na minha vida. Nada de colocar nome esquisito nas crianças. Tem pai e mãe que coloca o nome das crianças que a gente nem consegue dizer o nome. Coloca um nome simples aí, João, Pedro, Zacarias, né? Mateus, né? Maria, né? Nome para criança, nome bíblico, mas bíblico do lado do bem, né? Escolha um nome bom, um nome certo, pesquise, que hoje em dia é fácil pesquisar na internet para achar o nome certo para dar para a criança. Mas é um nome bonito, e daí? Não sabe o que quer dizer esse nome? Então não coloca.
Primeiro pesquise, para depois colocar, na verdade.